Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu sou o pastor Gesiel Santos e venho por esse meio, via vídeo, trazer para você uma palavra de Deus, trazer para você uma palavra de edificação. Quem sabe você está vivendo aí 2013, na expectativa de que aconteça um milagre na sua vida, na vida da tua família, que é no âmbito financeiro, espiritual, familiar, ministerial. E quem sabe está vivendo aquela fase da humilhação, a fase do teste de Deus, a fase que parece que as pessoas não te entendem, aquela fase complicada, né, do moldar de Deus na vida daqueles que verdadeiramente Ele tem um chamado forte e poderoso. Eu quero compartilhar convosco nesta intervenção via vídeo sobre a vida de um jovem que sofreu o mesmo que você está sofrendo agora, certo? Momento de desprezo, de incompreensão, momento de tristeza, de vergonha, mas que com perseverança, com dedicação e com fé, acima de tudo, em tudo aquilo que Deus lhe falara, foi um campeão e viveu um tempo de muita dupla honra de Deus na sua vida, no seu ministério. Vamos lá comigo. Livro de Juízes, capítulo 11, versículo 1, diz assim: Ora, então Jefité, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta, Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefité e lhe disseram: Não herdarás em nossa casa, ou na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Ou seja, Juízes capítulo 11, versículos 1 e 2. Vemos aqui que Gileade gerara a Jefité. Porém, esse relacionamento que ele teve não foi com a mulher do seu casamento, foi com uma prostituta antes de se casar. E a Bíblia relata que desta relação, desse envolvimento de Gileade com essa tal prostituta, veio então a Jefité, foi concebido a Jefité. E os anos passaram, o Gileade casaram novamente e teve outros filhos com essa mulher, ou seja, a mulher do seu casamento. Então Gileade, que tinha conquistado várias terras e tinha, lógico, era costume da sua época, colocar o nome da terra, o nome do seu fundador, do proprietário, Gileade. As terras então passaram a chamar terras de Gileades, eram propriedade, certo? Então Gileade futuramente, a qual o seu nome significava assento de rocha, veio a falecer. E aí chegou a hora, como costume, né, judaico de Israel, o primogênito começar a administrar agora as posses do pai. Só que quando chegou esse tempo, os irmãos de Jefité fizeram uma reunião, um conclave, e chegaram à conclusão entre eles que Jefité não tinha condições morais de ser o primogênito. Então a Bíblia diz que eles desprezaram Jefité, não aceitaram a autoridade de Jefité, humilharam Jefité. O que mais me encanta nesse jovem é que ele não brigou, ele não foi para a justiça. Ele tinha todo o direito de questionar o seu direito de primogenitura, mas ele não fez isso em nenhum momento, queridos. Sabe o que ele fez? Ele foi embora, ele baixou a cabeça e deixou para Deus agir. Ele entendeu que Deus era o Senhor da vida dele e que no momento oportuno Deus iria exaltá-lo, abençoá-lo e honrá-lo. E a Bíblia diz que ele chega e sai, vai para uma terra chamada Tobi. A palavra Tobi, a cidade de Tobi, era uma cidade de desprezo, de vergonha, uma cidade onde os vândalos tomavam conta. Tobi lembra muito a cidade de Lodebar, lembram? Mefibosete, filho de Jonatas, por sua vez filho de Saul, ou seja, Mefibosete, neto de Saul, que quando fugira, né, com a ama, a babá, quebrou as duas pernas, então foi para Lodebar, e Lodebar significa lugar de tristeza, de vergonha, de dor. Tobi era a mesma coisa. Mas o que me encanta aqui é que Jefité não parou, ele não desanimou. A Bíblia diz que ele começou a conquistar Tobi, ele passou a governar a cidade de Tobi, e até os vândalos daquela cidade passaram a seguir Jefité. Os anos passaram, e a Bíblia diz que chega o momento de Deus honrar Jefité. E o que Deus faz? Deus levanta um grande inimigo contra Gileade, um inimigo poderoso, a saber, os amonitas. Queridos, eu quero falar um pouco desse inimigo que Deus levantou contra Gileade, para honrar Jefité. Os amonitas eram descendentes de Ló, lembra? Ló. A Bíblia diz que as duas filhas de Ló, a mais velha e a mais nova, embriagaram, né, Ló, e tiveram relações sexuais com ele. A mais nova engravidou. Então ali daquela relação nasceu Amon, um homem terrível, né? E daí vem a origem dos amonitas.
Esse exército dos amonitas, quando eles atacavam cidades, quando eles iriam guerrear em busca de conquistas territoriais, eram bárbaros, não tinham piedade. Eles arrancavam os bebês das barrigas das mães com vida. Eles destruíam, eles serviam ao deus Moloque, o deus que aceitava, o deus com D minúsculo, atenção, sacrifício de crianças. Crianças eram sacrificadas ao deus Moloque. Então Deus levanta esse inimigo, a saber, os amonitas contra os gileaditas. E agora há um grande desespero em Gileade. Coisa interessante, quando Deus quer honrar o servo fiel, Ele usa o inimigo para afrontar o próprio povo dele, para que aquele povo entenda que Deus tem um plano exclusivo na vida de um servo que Ele escolheu. Nós não sabemos quais são os méritos, nós não temos, mas lá na eternidade Ele sabe por quê. E a Bíblia diz então que fizeram ali os anciãos, ali a palavra anciãos não denota se velhice, ou aqueles que tinham cabelo branco. Anciãos significava ali dentro da exegese os sábios, certo? Então os sábios fizeram ali a reunião e junto com esses sábios, os irmãos de Jefité. E chegaram a notícia que só tinha um homem capaz de livrar Gileade das mãos dos amonitas. E alguém pergunta quem é. Estou fazendo aqui a exegese profunda e a interpretação mais espiritual do texto. Eu posso contemplar alguém perguntando: quem é esse homem? E alguém responde: Jefité. Está lá na terra de Tob. É um homem guerreiro, é um homem que vence batalha. E agora a Bíblia diz que os irmãos de Jefité, aqueles que tinham humilhado ele, que tinham humilhado Jefité, vai até Tob encontrar com Jefité. Explica a situação. Estamos sendo afrontados pelos amonitas, estamos em desespero, só você pode nos livrar. E aí Jefité entende que aquele momento é o momento da dupla honra de Deus, aleluia, na vida dele. E a autoridade de Deus desce sobre ele. Ele agora usa palavras firmes e fala para aqueles homens, seus irmãos, os anciãos, os sábios: vocês me desprezaram, vocês recusaram o meu direito de primogenitura. Eu fui humilhado. Se não fosse a mão de Deus na minha vida, eu não sei o que seria da minha vida. Eu vou lutar contra os amonitas, mas baixo de uma condição: se eu for vencer os amonitas, eu quero meu direito de primogenitura. Eu quero governar no lugar do meu pai. Eu quero de volta o que é meu, o que Satanás roubou através da vossa inveja, através da vossa fraqueza. Porque, queridos, aqui eu quero abrir um parênteses. A inveja tem destruído muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus. Síndrome de Lúcifer, ou seja, ele pensa que ele é o último biscoitinho do pacote. Deus tem que usar só ele. Ninguém pode ter mais revelação bíblica, ninguém pode ter mais exegese do que ele, ninguém pode aparecer mais ou cantar mais do que ela ou do que ele, porque são invejosos, são presunçosos, são exaltados. É o que tem acabado com o evangelho. Essa é a grande verdade. Então Jefité agora usa a autoridade e fala: eu irei contra os amonitas, e se eu vencer, eu quero tudo que é meu. E a Bíblia diz que ele vai lutar, faz um voto a Deus. Precisaria aqui de pelo menos 30 minutos para falar do voto e das suas revelações e da exegese, que é muito profunda. Um voto que custou um pouco caro até para sua própria filha, que foi sacrificada dentro do seu tempo, certo? Mas eu quero falar aqui da vitória. Ele faz o voto, Deus honra e ele vence os amonitas. E Deus entrega para Jefité tudo aquilo que era dele por direito. Ele foi honrado. Veio a dupla honra de Deus, e Deus exaltou a vida de Jefité sobre os seus irmãos. A sua história não começou muito bem. Filho de uma prostituta, uma biografia totalmente vergonhosa. Filho de uma prostituta, e na sua época isso era muito mais vergonhoso do que hoje. Ele foi desprezado pela própria família, mas lutou, acreditou no Deus de Israel e venceu e teve dupla honra. A biografia começou triste, mas terminou alegre. A biografia começou a ser escrita de uma forma muito desagradável, mas terminou apoteótica. O que você está vivendo hoje? É o Tob? Você está em Tob? Lugar de vergonha, lugar de dor? Lute, estude, dedique, cresça, porque o tempo da dupla honra de Deus está chegando na tua vida. E quem te vê hoje chorando, sendo humilhado, serão obrigados para a glória de Deus te ver sorrindo e governando e sendo abençoado, porque o nosso Deus é um Deus que exalta, é um Deus da dupla honra. Amém? Você ouviu aqui agora a palavra com o pastor Gesiel Santos, e quero te dizer: Deus irá exaltar a tua fé. Não desanimes, creia. 2013 é o ano da vitória de Deus na sua vida.